Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Juliano. Vamos para mais uma videoaula que vai ficar disponível para vocês aí no nosso canal. Eu espero que vocês gostem. Nós vamos falar um pouquinho aí a respeito da evolução da manutenção. Tá, nos últimos 20 anos aí, né, a nossa manutenção ela passou por um processo evolutivo aí ali bem grande, né, principalmente por causa da evolução da tecnologia, tudo, né. Aí aqui na parte de baixo eu listei alguns pontos importantes aí, para que vocês saibam aí quais são os principais pontos aí que ocorreram, né, durante esse processo de evolução. Então teve um aumento bastante rápido, né, do número de componentes, né, de equipamentos aí, né, com uma tecnologia mais nova. Então a gente acabou trabalhando, né, no segmento industrial, né, principalmente, com equipamentos mais novos, equipamentos mais antigos, e isso, né, precisou ser adequado aí com relação ao pessoal de manutenção. Outro ponto importante também, os projetos, né, acabaram ficando muito mais complexos, né, a evolução, né, a parte de manufatura e a parte produtiva, ela teve uma evolução significativa também. Então, quando esse processo ele acaba evoluindo, toda a parte de maquinário acaba evoluindo também. E com isso, né, projetos aí, né, também são de outras formas. E a manutenção, ela precisa acompanhar isso daí também. E outro ponto também, né, que cresceu bastante foram as novas opções, né, as novas técnicas aí na área de manutenção que podem ser inseridas aí em qualquer processo, tá? Então, esses são os principais motivos aí, né, do aumento aí, né, da complexidade, né, e das ferramentas usadas hoje em processos de manutenção, tá? E um ponto importante também, né, que a gente precisa, né, sempre estar acompanhando, né, esses processos evolutivos, seja na área de projeto, seja na área de manutenção, para que consiga, né, um processo produtivo aí melhor, processo produtivo bom, né, para o qual esse sistema ele está instalado. Tá aí e um dos objetivos também, né, atualmente aí na área de manutenção é sempre, né, trabalhar com custos dentro da realidade, né? Então a ideia é sempre reduzir um pouco os custos aí, né, voltados à área de manutenção, porque uma coisa é você ter o equipamento danificado enquanto ele está em produção, né, onde você está contando com esse equipamento, e outro ponto é quando você já sabe que o equipamento ele precisa entrar em manutenção, né, toda a estrutura, né, todos os envolvidos, né, no processo já vão se programando para que coloque esse equipamento em manutenção. Então toda a parte toda a parte do desenvolvimento aí das fases aí, né, tanto da parte de produção quanto da parte de parada, eles são organizados. Isso ajuda bastante aí o processo produtivo, tá bom? Aí aqui para hoje, né, nós vamos falar um pouquinho a respeito do histórico de manutenção, desde quando começou, né, até os dias atuais, tá? Então nós tivemos basicamente tivemos 4 evoluções aí no histórico de manutenção. Então vamos falar um pouquinho aí, né, na primeira evolução, né, que ela vai aí no período até 1914, onde, né, o pessoal, né, assim, a manutenção ela era vista com pouca importância e também ela não era considerada, né, um processo produtivo, né? Então assim, ela não tinha tanta importância e o pessoal também não ligava muito, né, para que você tivesse, né, um equipamento, né, de forma correta, o equipamento funcionando adequadamente. Né? A ideia era, desde que estivesse produzindo, estava ok, tá? Mas com o equipamento que necessita de manutenção, a produção dele não vai ser a mesma de um equipamento com a manutenção correta, tá? E na época também, né, as indústrias, né, elas não tinham máquinas, equipamentos específicos para determinados processos. Então, os processos, né, eles eram, a maioria eram todos processos manuais, né? Então, era meio assim, não tinha porquê, né, você parar o equipamento para realizar a manutenção, já que a maioria das fases eram todas manuais, né? Então, a manutenção, né, ela era basicamente isso daqui, né, fazer limpeza e lubrificação, né, e sempre o reparo após a quebra,
Então, lá no começo, né, a manutenção ela sempre era baseada fundamentalmente aí na manutenção corretiva, tá? Aí foi passando os tempos aí, né? Daí nós chegamos na segunda evolução aí da nossa manutenção, né? Onde era a ideia do avaria e repara. Então ele foi, né, nesse processo aí durante aí até os 30 anos aí, né? Até por causa né, devido à Segunda Guerra Mundial aí, havia necessidade, né, de uma produção mais rápida, né, para o pessoal poder ter os suprimentos necessários lá onde eles precisavam. Então não tinha, era difícil, né, o pessoal parar o equipamento para realizar a manutenção. Então a ideia foi deixa o equipamento funcionando, rodando direto aí, produzindo quanto máximo que pudesse. E se porventura quebrasse, o pessoal ia lá e tentava resolver isso da melhor forma possível, da forma mais rápida. Tá, até porque, né, a parte produtiva, né, ela não era tão evoluída, então era meio complicado até para você parar os equipamentos aí, né, para que realizasse manutenção. Então a ideia era a preocupação, né, era só quando o equipamento parava, né, para poder realizar o reparo e o reparo mais rápido possível. Tá certo? E depois aqui nós tivemos aí a terceira evolução, né, que foi desse período aqui de 1940 a 1970, aonde ele se desenvolveu, né, baseado também na aviação comercial. A área de aviação ela teve um grande impulso, né, no desenvolvimento aí das rotinas de manutenção, tá, no processo de manutenção, né, que daí começou, né, a ser trabalhado o processo de manutenção preventiva. Né, qual que é a ideia, né? Pegar o exemplo do avião, né? Ele tem que sair do ponto A até o ponto B e no meio desse caminho não pode ter nenhum problema com ele, né? Então, antes de você iniciar, né, o uso do avião ou do equipamento, era feito, né, um checklist, né, antes de colocar ele em operação. Então, assim, a parte da aviação ela ajudou bastante no desenvolvimento da manutenção. Lógico que em alguns itens aí, principalmente voltado à área industrial, não é possível fazer isso, né? Fazer um checklist toda vez que o equipamento for iniciado aí a produção dele, porque pode ser que ele fique em funcionamento contínuo, né? Ou tem algumas prioridades aí. Porém, o conceito seria esse, né? Que a ideia é o quê? É de evitar o máximo possível a manutenção corretiva, né? Por exemplo, no avião não tem como, né? No meio do caminho aí você fazer algum reparo nele. Então, eu tenho que ter certeza que todas as peças ali, todos os itens que envolvem o funcionamento desse meu avião estejam ok para que ele faça esse trajeto que ele foi destinado. Tá bom? E daí aqui, né, tem a última evolução aí, que é o que nós estamos hoje, que seria a quarta evolução, né? Como veio assim uma expansão muito grande, né, nos computadores, né? Então, nós tivemos aí uma evolução muito rápida na parte de softwares, na parte de programação, né, nos nossos equipamentos. Então, isso, né, já gerou aí uma evolução muito grande com relação aos processos e também à área de manutenção, né? Agora não entra mais só aquela manutenção mais simples, né? Por exemplo, uma limpeza, uma troca de óleo lubrificante, né? Então, só um reparo em algum equipamento específico, né? Tem também a parte de monitoramento aí por softwares, né? Então isso nos ajudou bastante a prever alguma falha, né? De equipamentos aí, né? Esse tipo de coisa, né? Então a ideia a partir da quarta evolução, né? É a gente conseguir utilizar o equipamento da melhor forma possível, né? Por mais tempo que nós possamos e também, né? Só parar o equipamento quando realmente for necessário. Então, tem os dois lados aí, né? Não adianta eu ficar produzindo muito também até o equipamento se danificar, e também não adianta eu parar o equipamento de antemão e sendo que ele poderia ter produzido mais. Então, a ideia a partir aí da quarta evolução é utilizar, né, o equipamento com o maior período possível, desde que ele não se danifique antes, né? Por isso que tem toda a parte de engenharia de manutenção, toda a parte de softwares e testes aí que podem ser realizados, né, de inspeções nos equipamentos,
para que consiga chegar nestes objetivos, tá? E é por isso, né, que a maioria das empresas hoje tem aí, né, existem aí os departamentos de manutenção, né, para que chegue neste ponto, né, da manutenção, né, voltada aí à parte de prevenção, né, mais uma prevenção. Bom, pessoal, essa foi a nossa videoaula e se liguem aí em nosso canal, que nós teremos vários outros vídeos aí que serão disponibilizados para vocês. Até a próxima!